Irmãos, nós queremos falar um pouquinho nesta noite com vocês sobre o Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, se os irmãos quiserem abrir, Mateus capítulo 4, do verso 23 até o 25, são 3 versículos apenas, 23, 24 e 25. Eu já preguei várias vezes sobre este texto aqui na igreja, mas eu quero repetir para os irmãos que tudo aquilo que faz bem para mim, eu quero também que faça bem para os irmãos. E eu quero ler, então os irmãos acompanhem aí comigo, Mateus, repetindo aí, Mateus 4, do versículo 23 até o 25, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E de Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós te damos graça pela Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta noite, falando ao coração dos irmãos que estão em casa, que estão assistindo neste momento, e que o Senhor nos unja, Pai, com o Teu Espírito Santo, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo falando conosco. Ó Deus Santo, de nós não sai nada, não pode sair nada, nada pode sair do homem, mas sim do Teu Santo Espírito. E quem fala a palavra, ou quem coloca a Tua palavra no nosso coração, é o Teu Espírito Santo. Faça de mim, ó Deus, um canal de bênção nas Tuas mãos, ungido pelo Teu Espírito, para que neste momento esta palavra possa, de uma maneira bastante profunda, falar o coração de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero falar aqui neste texto de 4 verbos. 4 verbos aí da língua portuguesa. E estes verbos, o primeiro aqui é percorria, ou percorrer, né? O verbo percorrer. O segundo é ensinar. O terceiro é pregar. E o quarto é curar. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós vemos neste texto aqui, e é até bastante interessante, que hoje nos nossos dias nós temos diversos meios de transporte. Nós temos o carro, temos avião, temos o trem, metrô, cavalos também, né? E muitos outros meios de transporte que nós temos hoje nos nossos dias. Então é muito fácil ser transportado ou ir de um lugar para o outro em poucos momentos, né? Em poucas horas nós vamos de uma cidade para outra. Mas naquele tempo de Jesus era diferente. Naquele tempo o meio de transporte que tinha era, quem sabe, somente o cavalo e o camelo. Uma região ali da Galiléia, ali de Jerusalém, naquela região ali, era uma região bastante desértica, e o camelo ainda é, né? O camelo é o animal mais forte para andar no deserto, mais forte até que o cavalo, né? Mas não sei se Jesus andava a cavalo. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que Jesus não ficava parado. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus andando de um lado para o outro, pregando
a palavra, ensinando, uma grande multidão ia atrás dele, e ele ali estava pregando, e não só pregando, mas curando também as pessoas. Então Jesus não ficava parado, ou seja, ele percorria aquela região ali de toda a Galileia. Diz aqui o versículo, no comecinho aqui do versículo 23, o primeiro verbo, percorrer, né? Percorria Jesus toda a Galileia. E a Galileia não era uma região tão pequena, não, era bastante grande. E ele percorria toda a Galileia e não ficava parado, não ficava de braços cruzados na sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos de braços cruzados na nossa casa e não olhamos para Jesus como exemplo para a nossa vida, né? Ficamos nós, pregadores, pastores, presbíteros e membros da igreja, nós ficamos paralisados em casa, de braços cruzados, às vezes até deitados, e não fazemos aquilo que Jesus nos mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira coisa aqui do verbo percorrer que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus, ele percorria toda a Galileia. Irmãos, em segundo lugar, e eu quero ser bem rápido aqui, em segundo lugar, o verbo ensinar. Então aqui depois fala assim: ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Então, além de ensinar, o que é ensinar? É como na escola dominical, né? Quando o professor está lá falando com os alunos, na escola dominical ele está ensinando. Mas para ensinar também é preciso explicar a palavra. Não é só ali falar ou ler, mas também é preciso explicar, é preciso dar uma instrução, porque lá na pregação ou no ensinamento, aliás, é preciso dar instrução, muitas pessoas às vezes ficam com dúvidas, e é preciso então dar instrução. Se não sabe no momento, se não sabemos no momento o que explicar, a gente então promete para a pessoa que a gente vai fazer uma pesquisa e depois levar para os irmãos a resposta certa. Então Jesus aqui, ele ensinava, ou ensinando, né, diz aqui a palavra, nas sinagogas. O que era sinagoga? Era a igreja. Era a igreja. Hoje nós temos os templos, naquele tempo tinha a sinagoga, onde as pessoas frequentavam, tinha os bancos, se assentavam, eram os bancos assim, não no meio, mas eram em volta, e ele sentava ali. E sempre que Jesus chegava ali na sinagoga, um deles lá, o líder da sinagoga, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, dava ali o pergaminho, ou nós chamamos de Bíblia, dava para o Senhor Jesus Cristo abrir um texto e ler, e assim ele ensinava as pessoas que ali estavam. E em terceiro lugar, irmãos, o verbo pregar, pregando o evangelho do reino. Então ele pregava o evangelho do reino. E nós podemos dizer aqui para os irmãos que, como arauto, o que é um arauto? Para aqueles que não sabem, o arauto é aquele que vai na frente. Para que os irmãos tenham uma ideia, o João Batista, aquele que foi cortado lá a cabeça, né, teve a sua cabeça cortada pelo rei Herodes, ele era um arauto do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele veio antes, ele era primo do Senhor Jesus Cristo, mas ele veio antes do Senhor Jesus Cristo, precedendo, aliás, o Senhor Jesus Cristo, e falando que ele não era digno de desatar as sandálias, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, que ele até diz assim, que eu diminua e que o Senhor Jesus Cristo cresça. Então ele veio abrindo as porteiras, ou seja, João Batista veio abrindo as porteiras, veio abrindo as portas, ele veio falando do Senhor Jesus Cristo, ele batizava lá no Rio Jordão para o perdão dos pecados,
mas ele disse também que o Senhor Jesus Cristo também seria aquele que seria batizado, e ele batizou o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus então é que foi o Salvador, ou que é o nosso Salvador. Então João Batista era o arauto, e então ele pregava. Como arauto, ele ia abrindo os caminhos de Deus. Então Jesus Cristo é o arauto de Deus, é o Filho de Deus, é o arauto de Deus, e ele pregava então a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que nós devemos nos atentar para isso é que hoje, nos nossos dias, parece que os cultos leva mais para o lado do louvor, não dizendo assim, eu gosto muito do louvor, mas não dizendo que o louvor é o mais importante. Para mim, na minha opinião, na minha concepção pessoal, a palavra é mais importante, né? Porque a palavra que nos ensina, a palavra que entra no nosso coração, a palavra que nos dá conforto, a palavra de Deus é que nos dá ensinamento, né? Então, hoje uma coisa que nós não atentamos muito é para a pregação da palavra. Às vezes se canta tanto, tem tantos cânticos, mas a palavra é uma palavra bastante curta e às vezes preparada de qualquer maneira, sem, às vezes até mesmo sem a unção do Espírito Santo. Infelizmente, nós temos ouvido, nós estamos acompanhado, e isso não estou falando da nossa igreja, mas de todas as igrejas, porque eu acompanho bastante igrejas, não só das nossas igrejas presbiterianas. Mas aqui então o Senhor Jesus Cristo ia abrindo os caminhos de Deus e pregando a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra precisa ser expandida, ou a palavra precisa expandir. O que é expandir? Espalhar-se. Esta é a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a palavra precisa se espalhar. E eu sempre falo de um nosso irmão da igreja, não quero mencionar o nome, mas ele sempre fala assim: nós precisamos sair para pregar, nós precisamos falar para as pessoas da palavra de Deus. E é isso então que Jesus estava falando. Então, quando fala aqui na palavra assim, que ele pregando o evangelho do reino, ele estava pregando para as pessoas, ele procurava as pessoas e ele pregava a palavra do Senhor, a palavra de Deus para as pessoas. Ele não perdia tempo. E quanto tempo nós perdemos, né? Principalmente agora, né, que não podemos sair, né? Infelizmente não podemos sair, mas mesmo quando nós podíamos sair, nós não falávamos, nós não ganhávamos tempo nisso, em pregar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala em Deus perto de nós e nós perdemos a oportunidade de falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, que nós possamos tomar Jesus como exemplo para nós, como pregadores da palavra de Deus, né? Não que nós não tenhamos vergonha de falar, ou que tenhamos medo. Tem muita gente que não prega a palavra porque tem medo de pregar, mas se você não souber a resposta, se uma pessoa fizer a pergunta e você não souber a resposta, fala isso, que eu falei agora há pouco. Eu vou procurar a resposta, depois eu trago para você. Eu volto a falar com você a respeito disso, né? Mas o Espírito Santo é que coloca a palavra no nosso coração. Quando ele enviou seus discípulos para pregar, eles disseram assim: mas quando as pessoas chegam, ou seja, quando for o momento de nós pregarmos, o que nós vamos falar? Aí Jesus falou para eles: vocês não precisam ficar preocupados com isso, porque no momento que vocês forem falar, eu colocarei o Espírito Santo no coração de vocês e o Espírito Santo falará por vocês neste momento. Então, irmãos, nós não podemos ter medo de pregar a palavra. Uma pequena palavra, ou seja, Jesus te ama, já pode entrar no coração de uma pessoa amargurada, que está com o coração dolorido, está passando por dificuldades, e aquela palavra pode entrar então no coração dela. Então, que nós possamos tomar Jesus como nosso espelho aí, né? Olhar para Jesus, se espelhar nele e também pregar a palavra.
Irmãos, o quarto verbo que eu quero dizer aqui para os irmãos, que eu mencionei, é o verbo curar. Além dele percorrer toda a Galileia, além dele ensinar nas sinagogas, além dele pregar o evangelho do reino, diz aqui a palavra que ele também curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja só, ele curava. Ele curava. E quando os irmãos leem aí os evangelhos, os 4 evangelhos, vão ver aí quantas curas Jesus efetuou naqueles dias ali no seu ministério terreno. Existe, irmãos, centenas de doenças do corpo. Nós podemos até mencionar algumas aqui. Hoje em dia temos aí muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas com ansiedade, tem tantas pessoas com síndrome do pânico, tem tantas pessoas com toque, né? Aquela doença que chama toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem tantas pessoas com Alzheimer, tem tantas pessoas com câncer, tem tantas pessoas com a doença de Parkinson, tem tantas pessoas com AVC e assim por diante. Agora também tem esse coronavírus, o Covid-19, né? Tem diversas doenças do corpo e que as pessoas estão padecendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perdendo as suas vidas por causa dessas doenças. E ainda naquele tempo de Jesus tinha a lepra, tinha também a questão da visão, a pessoa era cega, a pessoa tinha muitos coxos, paralíticos e etc. Aqui na palavra de Deus diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, irmãos, ele curava não só as doenças do corpo, mas hoje também temos as doenças da alma. Quantas coisas dentro do nosso coração que nos magoa, quantas coisas dentro do nosso coração que nos entristece, quantas coisas que nos atrapalham no nosso dia a dia, atrapalham a família, desmorona a família por causa de doenças da alma. Dentre essas doenças da alma está a ansiedade, está aí a síndrome do pânico e o transtorno obsessivo compulsivo, que eu toque aquela pessoa que precisa ficar lavando a mão toda hora, ou então que não coloca a mão na maçaneta da porta, ou então que não faça alguma coisa porque tem medo e coisa assim, não faz nada disso. Então, irmãos, tem muitas doenças que fazem parte da alma. E quantas vezes nós encontramos pessoas que estão com a alma triste, o coração triste, o coração amargurado, ali aquela depressão, quem sabe? Depressão é doença, né? Pode ser tratada com remédio, mas ali deixa assim o coração amargurado, deixa o coração muito triste, deixa a pessoa cabisbaixa, a pessoa não quer conversar com ninguém, a pessoa quer fechar o quarto, quer fechar a janela, quer ficar no escuro, quer cobrir ali com cobertor, quer dormir, quer tomar ali algum remédio, algum calmante, ou então quer sumir dali, quer correr para o outro lado e assim por diante. Esse dia eu estava falando com um colega que sente isso. E às vezes a gente também pode sentir, quem sabe eu estou falando com alguém neste momento que também tem essa doença da alma. Então, mas Jesus cura tudo isso, mas a gente precisa também dar o passo. Às vezes falamos assim, não vou no médico não, porque a minha doença é interna, a minha doença é da alma, a minha doença é do coração. Mas nós precisamos ir no médico sim, porque o médico receita o remédio, receita lá um calmante, e a gente precisa crer que aquele remédio também é abençoado por Deus. Nós precisamos, irmãos, às vezes pensar nisso. Às vezes nós ficamos de braços cruzados esperando que Deus faça alguma coisa por nós, mas nós precisamos também fazer. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós não podemos ficar com os braços cruzados esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Quando Deus falou que vinha o dilúvio, o que ele fez?
Ele mandou Noé construir a arca, e Noé e lá os seus filhos martelaram lá 120 anos construindo aquela arca, porque esperavam, tinham aquela palavra que Deus disse: olha, um dia eu enviarei, aí o dilúvio vai acabar com toda a gente, todos os animais que existem sobre a terra. Então eles não ficaram de braços cruzados. E se eles falam assim: ah, não vai chover nada, imagine, isso aí é bobeira, isso não tem nada a ver, não vai acontecer nada disso. Então eles cruzariam o braço e toda aquela população perecia ali. Eles também, né? Eles também, as 8 pessoas ali, o Noé com com seus filhos, as esposas e a sua esposa, né? Então, são 8 pessoas que foram salvas. Então, meus irmãos, existem também muitas doenças que Jesus cura. Jesus cura sim, nós precisamos orar, nós não podemos esquecer de orar. Lá como Davi disse assim: olha, eu coloco as minhas súplicas diante do Senhor, Ele tem ouvido as minhas orações. Então Deus ouve sim as nossas orações, nós precisamos orar para que Ele continue curando as doenças e enfermidades, né? E ele, ali no finalzinho do versículo 24, né, a sua fama ali no versículo 24, a sua fama correu por toda a Síria. Então ali muitas pessoas, quando soube que Jesus estava curando as pessoas, estava pregando a palavra, e principalmente curando, então eles trouxeram todos doentes, cometidos de várias enfermidades e tormentos, e ali tinha endemoniados, lunáticos, paralíticos. E o que ele fez? Não curou ninguém? Não, pelo contrário, ali diz a palavra que ele os curou. Ele os curou. E assim, meus irmãos, aqui no versículo 25 fala assim: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Seguiam por quê? Porque além de ouvir a sua palavra, ele ainda curava as pessoas. Eu quero concluir aqui esta palavra, que quando nós encontramos Jesus, essas pessoas que eu disse aqui no versículo 25, e aqueles também da Síria, aí esses da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, eles encontraram o Senhor Jesus Cristo. Eles foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo, não ficaram em casa ali com os braços cruzados, mas eles foram em busca de Jesus. E o encontrar-se com Jesus permite a nós conhecermos o Evangelho completo. Irmãos, hoje a gente fica estarrecido, a gente fica triste, e não que estou fazendo aqui, não que estou falando mal, não que estou fazendo uma crítica, mas a gente fica estarrecido com algumas pregações de hoje, algumas pregações que não tem nada a ver, que não edifica, que não falam ao nosso coração. Infelizmente temos visto isso, mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo, Ele permite a nós conhecermos o Evangelho completo. Mas que Evangelho é esse? O Evangelho do ensino, o Evangelho da pregação, o Evangelho da cura. Sabe, irmãos, eu sempre costumo falar assim, o Evangelho puro e simples. Sabe, Jesus pregou o Evangelho puro e simples, ungido pelo Espírito Santo, que toca no coração e muda o pensamento, muda o propósito da pessoa, muda a vida da pessoa. E isso que precisa acontecer hoje nos nossos dias, não só com as nossas vidas, muitas vezes que estamos abalados, estamos sobrecarregados, estamos feridos com alguma coisa, mas também as pessoas que estão andando na rua. Às vezes nós olhamos, e hoje está difícil de ver isso, porque estão andando, a maioria estão com máscaras, mas quando não estavam com máscara, a gente viu o sorriso assim nos lábios da pessoa, mas aquilo da boca para fora, mas o coração, só Deus sabe o quanto estava amargurado, o coração estava dolorido. Então, meus irmãos, o Evangelho
completo, o Evangelho puro e simples. É isso que nós precisamos pregar, pastores, presbíteros, outros pregadores, diáconos, diaconisas, membros de igreja, não importa a sua idade, mas prega o Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho que realmente transforma a vida das pessoas. O Evangelho, repito aqui, o Evangelho que ensina a pessoa, o Evangelho que explica, o Evangelho que dá instrução, o Evangelho da pregação, o Evangelho da cura. Você pode sim colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa, pode orar por ela, aliás, perdoe meus irmãos, às vezes enrosca aqui a língua, mas ela pode sim ser curada. Quantas pessoas eu coloquei a mão sobre a cabeça e aquela pessoa foi curada? Graças a Deus por isso. Não é para me engrandecer, não é para se ensoberbecer, mas é para a honra e glória do Senhor. Que você possa ser abençoado com esta palavra.